Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, todas as sextas-feiras, a partir das 15h30. E hoje o tema do Segurança em Foco é o debate que nós travaremos aqui e conversaremos e vamos tentar entender os motivos ou as ações que foram feitas, enfim, da questão do assassinato, terrível assassinato, né, infelizmente, lamentável, do delegado, aliás, do advogado Rangel Menezes, não é, de 59 anos, que foi assassinado num latrocínio próximo aqui na Ponta Verde, na São Noval Rochelas. Esse é o tema de hoje e que nós vamos debater no Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, o Segurança em Foco, como nós fizemos na abertura, hoje nós vamos debater, fazer um pouco diferente. Nós estamos hoje, digamos assim, sem o nosso convidado Geraldo de Magela, que está em compromissos, em viagem fora do nosso estado, mas está muito bem representado hoje com um dos nossos convidados de honra que está aqui, que é o Dr. Daniel Nunes, que é o presidente do Conselho, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas. Doutor Daniel Nunes, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Muito obrigado. Como sempre, nós estamos também com o doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, que também está sempre conosco, colaborando e contribuindo. Doutor Leonardo, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. E doutor Flávio Saraiva, não é? Delegado aposentado, agora também entrando no ramo da advocacia, não é? Muito bem, como também até o doutor Rangel também tinha sido gerente do Banco do Brasil, né? E aposentado também acabou ingressando para o time dos operadores do direito. Então, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, doutor Flávio. Boa tarde, Wilson. Estou apenas começando esse novo desafio de vida. Tirará de letra como fez como delegado, doutor Flávio. Bom, então a discussão de hoje é para que a gente possa entender um pouco do que tem acontecido. Nós estamos tentando entender o tempo inteiro, porque esse caso ocorrido com o nobre advogado Rangel, de 59 anos, é um caso em que todos nós poderíamos ser a vítima, não é? Nós estamos sempre parados em algum local, nós estamos deixando os filhos nas escolas, enfim. E ele estava parado, né, num carro possivelmente pomposo e que é bastante cobiçado pela bandidagem, por ser um carro grande, né? E foi isso que aconteceu. Eles já tinham roubado um Fox branco e próximo ali de alguns bares e restaurantes do Estela Maris, e estavam passando pela São Noval Rochelas, quando viu a grande movimentação daquela universidade e do supermercado que tem naquela região. Ele viu muita movimentação e tentou observar o que seria mais fácil para atacar, não é? Segundo nós lemos e tivemos informações também dos policiais. Resultado, ao perceber que o delegado estava parado ou entrando recentemente na caminhonete, ao fechar a porta, os dois meliantes acabaram se aproximando, que segundo informações da polícia seria o Bochecha, que está preso, e esse Xaropinho, que continua inclusive foragido, acabou abordando o delegado, batendo, pedindo a chave do carro, e o advogado talvez tenha se assustado. A gente não sabe se ele se assustou ou se ele reagiu, né? Se ele tentou arrancar o carro, enfim. Sei que ele levou 2, 3 disparos, né? E infelizmente não resistiu e veio a falecer. Eu vou começar com o doutor Leonardo de Moraes, que é advogado criminalista, em relação a isso. O senhor, logicamente, não está no caso, claro, mas deve ter lido, enfim, a mídia acabou massificando isso, até porque houve também operações que nos deixou, inclusive, apesar da tristeza da morte do advogado, mas nos deixou um pouco mais assim, animado em relação à segurança pública. Nós vimos o empenho, né, do secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, e também do delegado-geral de Polícia Civil, Dr. Paulo Cerqueira, que foram às operações quando perceberam que o carro que foi abandonado ficou próximo ali do Reginaldo. Eles fecharam o Reginaldo e muito mais. O que o senhor acha que possa ter acontecido? Por exemplo, esses dois meliantes que, segundo a polícia informa, e que tenham ceifado a vida, né, nesse latrocínio do nobre advogado, tinham sido liberados do sistema prisional há 2 semanas. E aí fica aquele questionamento que nós já debatemos, inclusive, aqui no programa. O sistema ressocializa de verdade ou é aquela brincadeira? A gente acha que prende, ele acha que está preso, ele faz de conta que está preso e não se ressocializa, ou se faz uma maldade lá dentro de prender e não dá a cidadania ou a dignidade correta para o preso, e ele, ao sair, mais monstruoso ainda, vai descontar essa fúria em qualquer um de nós aqui, dessa vez, infelizmente, no advogado doutor Rangel. É isso, doutor Leonardo, boa tarde. Esse caso ele demonstra, infelizmente, com a morte, que o sistema alagoano e até mesmo brasileiro, mas a nossa realidade alagoana é um sistema absolutamente falido, né?
Para quem vai, por exemplo, para os presídios em Maceió, você percebe quando você entra, o acesso só é feito com autorização. Eu já entrei lá algumas vezes, de que existem algumas áreas, né? Nessas áreas, que são áreas grandes, de aproximadamente 150 metros de comprimento, ficam várias celas. E no momento que é durante o dia, todas as celas se abrem e todos os presos, seja os mais perigosos ou acusados de crimes mais graves, com aqueles menos perigosos, que são os crimes menos graves, ficam juntos. Então, naturalmente, que alguém que possui índole maior e um conhecimento maior para o crime, ele vai explicar para aquele que tem conhecimento menor, que certamente aí teve os desagravos da vida, a segregação de direitos civis pelo Estado, é uma presa fácil para que ele suba de nível do ponto de vista negativo, que ele comece no furto e vai acabar como latrocínio. Então, esse caso é uma comprovação concreta de que o sistema prisional alagoano ele é um sistema falido. Conforme informações que eu vi, e até mesmo você forneceu, após 11 dias de liberdade, ele cometeu um crime como esse, né? Claro que se vigora aqui a presunção de inocência, que é um dever de tratamento. Mas, havendo uma demonstração de que realmente foi ele ou eles que atiraram na vítima e abordaram, é um fato que é absurdo e chama atenção. Mas lembrando que o fato com o advogado é um dos fatos como tantos outros acontecem. A diferença é que para nós somos advogados e tem uma certa posição social e assim por diante, o fato chama mais atenção. Claro. O doutor Daniel vai dar aí demonstração de casos de pessoas que possuem poder econômico baixo e são casos que não caem sequer na estatística. Mas, claro, um estado em que o índice de reincidência para os crimes mais graves é de mais de 80%, ele não pode esperar grande coisa. Isso demonstra que o presídio não busca apenas a punição ou a segregação de quem praticou um ato, que errou e que pode voltar. Ele tem que buscar, sobretudo, a consciência daquela pessoa que praticou um crime, de que se ele, por acaso, cometer outro, vai ter o mesmo fim, né? Então, é importante saber o que é que o preso vai fazer depois de ser libertado. Eles já tinham sido presos. Quer dizer, a gente observa, eu como repórter policial de mais de 20 anos na TV, no rádio, enfim, às vezes a gente fica com a sensação, eu não sou advogado e acho fantástico o trabalho de vocês, as leis também, de buscar a brecha, enfim, é o trabalho do operador de direito. Agora, o que a gente observa, eu já observei pessoas que foram presas 37 vezes. E depois, solta, presa e solta, presa e solta, presa e solta, presa. E isso vai virando uma mania que eu creio que até para o próprio preso é uma sensação de dizer assim, aqui eu posso tudo. A estrutura que move a persecução criminal, né, que até discutiu no programa passado, mas ela é muito ampla, na verdade. Então, não passa apenas pela polícia militar, que realiza os flagrantes, nem a polícia civil, que faz a investigação, cumpre mandados de prisão. Ela é muito maior, envolve o Ministério Público e a própria Justiça. Eu não tenho dúvidas de que ele foi liberado não por praticar um fato mais ou menos bárbaro, eu digo isso porque eu não li o processo, mas ele foi liberado certamente porque algum direito fundamental se aplica a qualquer pessoa, ele foi violado. Não se admite, não se pode conceber, por exemplo, de que o Ministério Público ofereça uma ação penal e a outra parte, o réu é chamado para se defender depois de 6 meses, 1 ano depois. Então, imagine que seja a extrapolação ou um excesso de prazo ou a progressão para o regime semiaberto e o nosso Estado ele não possui colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, de forma que ele vai galgar diretamente para o regime aberto, provavelmente para uma prisão domiciliar. Então, é uma falha, a meu ver, é uma falha estrutural, né, que demonstra essa omissão histórica que vem ao longo de anos pelo nosso Estado. Estamos apenas colhendo os frutos que a gente plantou. Né? Uma população que é marginalizada e é omissa, ela vai devolver à sociedade aquilo que ela recebe. Se ela recebe carinho, devolve carinho. Se recebe violência, ela se vinga contra aqueles que não têm culpa de nada, como aconteceu com o advogado. Somos nós, né? Infelizmente. Doutor Daniel, o senhor ouviu atentamente, em alguns momentos fez ar de positivo ou ar de negativo, enfim, observando todos os detalhes. O senhor também como advogado e numa comissão onde esse país é bastante ingrato, principalmente com a classe negra, pobre, excluída, não é? Então, a gente às vezes discute bastante que às vezes se criou até esse jargão de direitos humanos para humanos direitos, né? Colocando a situação como se os direitos humanos estivesse simplesmente blindando as pessoas que estão na marginalidade, que a expressão marginal ficou muito para o bandido, mas na verdade marginal é aquele que está à margem
imagem, né, até dos recebimentos da cidadania, do respeito, do atendimento médico, a saúde, enfim, uma série de outras coisas do executivo, digamos assim, do governo. O que o senhor tem a dizer em relação a esse caso, que eu sei que são de muitos, e o senhor não se espanta porque o senhor deve ter acompanhado isso, creio que todos os dias, e infelizmente pessoas também que da Grota, da periferia, o caso Davi e uma série de outras situações. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso? Esses meliantes que acabaram saindo do sistema prisional, do qual o senhor também conhece muito bem, em 7, 9, 10 dias acabaram cometendo um outro crime, agora dessa vez mais complicado. Boa tarde. Boa tarde. Veja só, são duas coisas que eu pensei aqui. A primeira coisa é que esse senhor que faleceu, inclusive ele passou lá pelo departamento jurídico do sindicato bancário, provavelmente eu devo ter... Conhecido, deve ter conversado não, assim, com ele. Conheci ele no banco e tal, sim, mas também na hora até de quando ele saiu. O senhor foi bancário também, não é? Pois é. Então, aí é uma situação muito difícil, né? Você vê uma pessoa que viveu muito tempo, assim, já tem 59 anos, quer dizer, uma pessoa que não é qualquer pessoa. E é uma faixa de idade onde as pessoas normalmente não morrem. É verdade, isso. Então, isso foi uma fatalidade, assim, um crime realmente grotesco, né? É uma coisa que realmente merece o repúdio de toda a sociedade. E por uma pessoa que faz parte de uma quadrilha, quer dizer, não é um criminoso comum, é um criminoso especializado que vive do crime. Então, ele é institucionalizado. A gente diz que a cadeia cria o criminoso. Infelizmente, essa pessoa, né, é uma pessoa que reincide tranquilamente porque ele vive do crime. É um profissional do crime, né? Então, tem que ser realmente segregado. O problema, como o advogado falou, o doutor Leonardo, realmente, nosso sistema tem muitas falhas, né? E isso aí fere os direitos humanos. Porque direitos humanos existe para o tal do bandido, que todo mundo fala, mas também existe para a vítima do crime que foi cometido o crime contra ela. Quer dizer, onde está o direito humano da pessoa que foi vítima e que teve uma pessoa que não deveria estar em liberdade por conta de erros, de processo, de isso, daquilo, ou seja lá do que for, que eu não sei também, essa pessoa está solta, né? Então, isso é um problema. A outra questão que aí é mais geral é o seguinte, que nós estamos percebendo na comissão, pelas estatísticas que a gente olha, que está havendo um aumento de morte na região da orla de Maceió, na orla privilegiada, né? Tanto que a polícia fez um reforço, voltou ao PLIT, né? Porque tudo que a gente está vendo em segurança pública é uma continuidade, não tem ruptura. Entendi. Então, está havendo esse reforço no policiamento da orla, por conta até porque existem tantos hotéis lá, tantos turistas. Claro, é necessário, é um negócio que sustenta o estado de Alagoas, claro, a cidade de Maceió. Turismo, né? Enfim. E nós precisamos realmente melhorar a nossa polícia em relação à questão do contingente. É o que a gente está defendendo. Eu acho que segurança pública é um direito da sociedade. Se nós estamos com baixo efetivo, que não está em condições de ter um acompanhamento maior, né? A própria Polícia Civil, né? Tem algumas questões, por exemplo, que não andam, né? A questão do mapeamento do crime, geoprocessamento, que nunca andou, né? São muitas coisas que estão em Alagoas andando, aparentemente, há 10 anos que a gente está falando nisso, e de fato até hoje nada se concluiu. Você vê o helicóptero, quanto tempo demorou para chegar esse helicóptero, agora que está tendo esses helicópteros todos. Então, eu acho que Alagoas, né? A gente quando fala em direitos humanos, não fala só o direito humano da pessoa que foi presa, mas também o direito de toda a sociedade de ter segurança pública. Eu acho que isso é uma coisa necessária também e as duas coisas são importantes. Muito bem. Doutor Daniel, a gente escuta muitas vezes, eu vou tentar arguir nesse sentido para poder os nossos telespectadores terem a resposta de outras vezes que já também lhe arguí no outro programa. Algumas pessoas falam o seguinte, poxa vida, faleceu o advogado, né, que foi vítima da violência e muito mais. Caso o advogado tivesse, por exemplo, a polícia como... Daqui a pouco eu vou trazer detalhes da troca de tiros que aconteceu em frente. Eu queria que o doutor Flávio depois até comentasse isso, que ele tem muito mais perícia em relação a isso, mais do que todos nós aqui. Aí, doutor Daniel, algumas pessoas perguntam assim, por que é que os direitos humanos, né, o senhor deve ter ouvido falar isso muitas vezes, por que ele também não presta a atenção como faz com a força que o bandido recebeu por conta daquele crime, por que ele não presta essa mesma força também para a família da vítima? Isso acontece ou é apenas uma maneira, uma cortina de fumaça para tirar o foco da comissão? Fumaça, né? Porque, na verdade, é o seguinte... Os direitos humanos, assim, vamos combinar, a OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, se falar eu nunca fui atrás de pessoa que foi presa pela polícia, normalmente nós não vamos atrás. A gente recebe uma denúncia, muitas vezes, de pessoas que são presas, normalmente de forma irregular, né, arbitrária, são torturados,
são detratados, são pessoas que são presas injustamente. A maioria dos casos que a gente defende é esse tipo. O que as pessoas falam de direitos humanos em geral, eles falam, na verdade, é do advogado, quer dizer, eles queriam que as pessoas não tivessem direito nenhum, não tivessem defesa nenhuma, não que fosse um pária da sociedade, não sabe nem se o cara realmente cometeu o crime, mas nada. Que fosse julgado de uma barbárie, enforcado, isso. Enfim. Então, esse pensamento é um pensamento um pouco tosco, bárbaro. Né? O que existe na sociedade brasileira, que tem um sistema criminal bastante avançado. O que falta são os instrumentos para tornar esse sistema viável e efetivo. Agora, essa barbárie, simplesmente dizer, não, o preso não tem que ter nenhum direito de si. Mas todo preso tem um direito. Até Jesus foi preso. Claro. E amanhã ele teve direito, o povo foi lá, por júri, aí foi aquela coisa. Escolheu entre o bandido e Jesus Cristo, enfim, né? E aí o povo escolheu há 2000 anos, continuou escolhendo Barrabás, que era o bandido. Até hoje parece que continuam fazendo as mesmas coisas. O povo às vezes faz isso. Enfim. Sobre essa questão, é o seguinte, na verdade, os direitos humanos não se aplicam apenas às pessoas que estão presas, né? Nem do pouco das vítimas. O problema é porque o destaque que é feito pela mídia são casos de casos mais emblemáticos, né? Então as pessoas têm a falsa impressão de que a Comissão de Direitos Humanos, seja da Polícia Militar, seja da Secretaria, seja da OAB, ela só defende as pessoas que foram presas. Não, ela defende qualquer pessoa. Pode ser a mim, pode ser a pessoa que praticou crime brabo, pode ser aquele que esquartejou, que praticou um crime de estupro de vulnerável, e assim por diante. Porque a sua principal característica é ele ser um direito universal. Ele se aplica, então, a qualquer pessoa pelo simples fato de ser uma pessoa humana. Lembre-se o seguinte, que é interessante fazer isso. Ele fala aqui em punição a ser feita pelo Estado. O Estado não se troca pelas pessoas. O Estado não se envolve por emoções. Claro que o Estado é feito através dos seus homens, dos seus agentes públicos. Mas o Estado não se pode ater por emoções, sabendo que o fundamento do Brasil é ser um Estado democrático, cujo bem maior seria a própria liberdade. Então, o Estado ele trouxe como um princípio fundamental e como próprio fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, o Estado, como órgão oficial, com monopólio na punição em âmbito criminal, ele vai ter que respeitar isso. Isso vai acontecer sempre, mas os direitos humanos se aplicam a todas as pessoas, não somente a quem cometeu crimes. Então, explicado para os nossos telespectadores. Doutor Flávio, eu deixei o senhor por último propositadamente, porque eu queria que o senhor acompanhasse junto com os nossos convidados o momento do circuito interno da polícia. Nós temos aí, o senhor diretor vai colocar para a gente, o momento em que há uma troca de tiros. Me parece que eles, ao atirarem no advogado, que talvez tenha reagido ao assalto, eles... Olha só, esse é o momento em que eles voltam, eles atiraram no advogado e aí de repente eles voltam para buscar uma pasta, mas já recebem tiros ao voltar. Vejam que um se esconde na frente da caminhonete, depois um Fox branco, que tem um menor, que foi apreendido, dá a guarita para ele, o debaixo da caminhonete sai, segundo informações parece que estaria ferido no braço. Veja só, eles entram no carro, até se atrapalham um pouco, e o carro sai em disparada. Pode repetir, por favor? Para a gente poder analisar, enquanto o doutor Flávio está olhando ali, está vendo só? Eles estão voltando após aí, eles foram tentar ver se buscavam uma pasta preta que estaria no banco do passageiro. Olha, e nesse momento que eles voltam para buscar, é o momento que eles recebem bala dos policiais. Os policiais atiram numa universidade próxima. São dois policiais que estão apaisando, que estudam na faculdade, me parece, e atiram contra eles. E eles se assustam, porque eles voltavam tranquilos. E aí é o desespero, porque eles estão recebidos a bala, né? E o Fox já vem aí, esse carro branco que passa, que foi roubado, ele é o menor que está dirigindo, que já foi apreendido também, e os outros dois, né, recebem aí o apoio do carro branco e fogem em direção ali à praia e vão embora, né? Isso aí já é na Noval Rochelle, numa rua transversal. Enfim, enquanto isso o advogado agoniza no carro ferido, né? Uma pena. Doutor Flávio, o que o senhor tem a dizer nessa ação? Eu sei que o senhor está olhando atentamente. Eu sei que a imagem aqui foi uma imagem captada através de um monitor, não é uma imagem real da câmera de monitoramento direto para a nossa equipe, mas filmado de um monitoramento. Você vê que tem alguém até apontando, enfim. Pelo que o senhor viu ali, a ação seria mais ou menos essa. Houve um policial que atirou. Que ainda não foi identificado. Não foi identificado, exato. O que eu vi do Daniel, nosso antigo companheiro aqui, que estava no LTV, primeira edição. Ele esteve no local do crime,
Aí é o momento em que o carro foi abandonado e este é o menor que dirigia o carro, né, do qual ele foi apreendido. Ele abandonou o carro, esse carro branco, logo após a noite, ele abandona e sai tranquilamente para não, né, não despertar suspeita e vai embora. E o carro foi deixado justamente próximo ali das escadarias que dá para a grota do Reginaldo, tá? Então foi por isso que a polícia acabou fazendo as investigações e fazendo a sequência, inclusive, do circuito interno. Veja como é importante, doutor Daniel, doutor Leonardo e doutor Flávio, o circuito interno de TV, porque o par e passo de onde eles puderam passar, né, por onde eles passaram, deram justamente a nuance de, bom, eles devem estar por aqui. E foram em cima do alvo e acabaram prendendo. E aí foi muito importante a experiência de um delegado, o delegado Dr. Valdir Carvalho, que quando teve essas informações de onde ficou o carro, ele disse, siga o roteiro para a Grota do Reginaldo, que possivelmente as câmeras irão flagrar os participantes. Exatamente. Então, muito importante isso. E o Daniel, que esteve no local do crime, 20 minutos depois, foi quem teve a iniciativa primeira de pegar essas imagens e contribuiu muito com o trabalho policial, né? E com isso a gente identifica o modus operandi, como foi a fuga, o carro que deu fuga a eles, identificou e, como já foi dito aqui, importante o esforço pessoal do secretário de Defesa Social no local do crime, iniciando logo as investigações, né, pautando as demais autoridades e tivemos um crime praticamente elucidado, doutor Daniel, em menos de 24 horas. 24 horas. É importante isso. O que a gente já discutiu aqui também foi sobre um crime que poderia ter sido evitado, né? Como é que a gente poderia ter sido, como o Estado poderia ter evitado esse crime? Se tivesse essas pessoas, que todas reincidentes, tivesse pelo menos a possibilidade de ter sentido o poder punitivo do Estado, né? De passar ali 1 ano, 2 anos por ter praticado o roubo, mas não, a pessoa teve um processo em 2014, tinha saído do presídio há 11 dias e faz um crime desse. Um crime de latrocínio, né, que foi o que hoje a polícia sabe. E os assaltos, né, que possivelmente feitos logo na saída. Né? Que deve ter feito aí nós também. temos problemas de que saem para fazer crimes e os que saem para ser até vítimas do tráfico de drogas, do acerto de contas. Enfim, é um problema que o Estado tem que resolver. Ofertar vagas para que não tenha essa liberação muito... A ociosidade dentro dos presídios, nós já discutimos isso aqui. Essa ociosidade, muitas vezes eu fui até criticado, doutor Daniel, porque eu dizia que o preso deveria ter uma atividade, ocupar a mente, porque na verdade são pessoas que já têm problemas emocionais, enfim, são vítimas da sociedade. Eu não gosto muito dessa expressão, porque o advogado também é vítima, eu também serei vítima, o senhor também, se for roubado, se for morto, enfim, não é? Enfim, então a gente precisa, e esse é o debate que eu quero que a gente trave a partir vamos para o intervalo comercial e na volta. O que vocês acham que está faltando para que o sistema penitenciário possa dar, não é? Nós temos vários casos de pessoas que já tinham um perfil de que seria difícil que ele se regenerasse e fosse devolvido à sociedade com muito mais propriedade, mais tranquilidade. A grande maioria, 95% dessas pessoas, infelizmente, eu sou bastante otimista, viu? Elas são devolvidas à sociedade e voltam para o crime porque eles só sabem fazer isso. E o sistema penitenciário não dá nenhuma opção de que ele possa se regenerar, a não ser se concentrar com pessoas mais periculosas e daí se tornar uma quadrilha, já que o sistema penitenciário também, eu até tinha um áudio, eu mostrei no programa da semana, na Vez do Povo, a situação em que um preso passa um golpe do celular que ganhou 35 mil reais e quando ele fala assim, olha, o senhor ganhou 35 mil reais, o senhor está feliz? O outro fala, não, velho, estou preso também. E aí, velho? Quer dizer, era um bandido dando golpe no outro. Você vê a que ponto nós chegamos. Quer dizer, é um absurdo. Eu acho que nós temos aí, depois, se puder, o diretor puder, né, depois do intervalo, nós vamos mostrar para vocês escutarem, para ver a que ponto nós chegamos. Quer dizer, o que deveria ser uma punição, mas uma punição com um objetivo de ressocialização, já que são pessoas que não estão nem sequer socializadas. Como é que se pode ressocializar se vocês não estão socializados? Esse é o debate que eu queria que vocês travassem entre si, cada um dentro da sua ideologia, do seu tema, enfim, para a gente discutir isso no próximo bloco, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e o Segurança em Foco volta daqui a pouquinho. Não sai daí, volto já.
quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Num tema, nós estamos tentando entender e decifrar o que poderia ter sido evitado para que essa tragédia não acontecesse em relação ao latrocínio com o advogado Dr. Rangel Menezes, não é? De 59 anos, que infelizmente acabou morrendo vítima desses meliantes. Enfim, 5 são suspeitos, 3 estão presos, 2 estão foragidos. O mais perigoso, que parece que o que atirou, que é o chamado Xaropinho, continua ainda foragido, né? Já que o Bochecha e o Gamibé, que é o chefe da quadrilha, esses 2 estão presos, e outros menores que foram apreendidos também, que fazem parte da quadrilha de roubos de carro aqui em Maceió e no estado. Bom, agora eu queria que vocês debatessem e vamos ouvir. Nós temos agora, diretor, a gravação. E é importante que a gente tenha debata isso em relação aos presídios que nós tocamos no assunto agora, já que eles foram soltos há 7, 15 dias, né? E logicamente após menos de uma semana acabaram cometendo essa barbárie aí. Vamos ouvir esse áudio em que um preso simula um golpe comum que muitas pessoas acabam caindo, né? E ele acaba ligando. Prestem atenção nessa ligação e daqui a pouquinho vocês vão conversar com a gente. Pode soltar, diretor. Isso. Tudo bem, como é o seu nome? É Romildo. Tudo bem, senhor Romildo. O senhor falou com qual de nossos atendentes? Ah, cara, eu não sei. Ele ligou pra mim, aí a ligação foi e caiu. Tudo bem, te informou alguma coisa? Não é isso? Não, informou não. Correto. Eu quero te informar, cliente, que o numeral de 49 16 15 22
correto? É o senhor mesmo o dono e proprietário da linha? Isso. Corretamente. Então, o senhor comemora, faz a festa, que através da última recarga ou fatura mensalmente paga, o senhor foi o 5º contemplado no meio de 10 mil linhas selecionadas no estado de São Paulo a vir ser ganhador de R$35 mil, mais um lindo automóvel geração 6, a nossa promoção mega bolada urgente Team Brasil. Você está feliz? Está contente? Tô nada, parceiro. Eu tô preso também, pô. E aí, irmão? Beleza? Beleza, parceiro. Como é que tá as coisas? Tô trancado aqui também, pô. Tá em qual cadeia aí, irmão? No estado de São Paulo? CDP de Pinheiros. Pedro Pinheiro. Tô aqui no estado do Ceará, parceiro. É mesmo, parceiro? E aí? A vida tá boa aí pra você ou não? Tá mais ou menos, né, mamão? Tô trabalhando aqui, entendeu? Pode cortar o áudio. É só para a gente entender, porque eles conversam muito aí, mas vocês entenderam. Um preso que está em São Paulo liga simulando um prêmio que uma operadora está dando e que ele acabou ganhando de tantos mil telefones, né, celulares contemplados. O dele seria contemplado, é o número tal. O senhor foi contemplado. Ele usa até aquelas vozes do telemarketing, né? São muito experientes, né? Muito criativos, né? Por isso que eu digo que deviam ser presos e levados para a NASA, porque são muito criativos, né? Para fazer foguetes, criar situações, porque é muito interessante. Enfim, ou para descobrir corrupção, alguma coisa, porque são tão bons nessas coisas, né? De buscar, de trazer. E aí, nessa discussão que ele começa a ligar para o outro já começa ironizando, que eu acho que o outro já sabia que era um golpe, né? E no final ele pergunta: bom, você ganhou R$35 mil e tal, o seu número é tal, confirmado, cara, confirmado. Está feliz em ganhar esses 35 mil, mais um carro 0 quilômetro? Está feliz? Aí o preso que está em Fortaleza, que está recebendo a ligação, diz: tô não, velho, tô preso também, meu. E aí eles: poxa, parceiro, e aí, tá preso? Tá onde? E eles começam a discutir, conversar como se fossem dois amigos. Como que eles: poxa, ia dar um golpe em você, amigão, desculpa aí, a gente é da mesma profissão, legal e tal. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? E aí eu quero que vocês debatam sobre isso. A questão dos celulares que são livremente comercializados, né? Há um comércio, né? Como a gente vê às vezes em filmes de cigarro nos Estados Unidos, né, e tal, né? Na Europa, enfim, aqui é a questão do celular que entra numa facilidade e não se tem, porque hoje com a tecnologia a gente poderia ter bloqueado isso há muito tempo, evitado até que presos que consigam, que executam pessoas de dentro do presídio, basta com uma ligação. Doutor Leonardo, o senhor que conhece muito bem o sistema prisional, não como preso, estou querendo brincar com o senhor, mas como advogado criminalista, o senhor conhece bem toda aquela movimentação de revista e tudo mais. Só para fazer uma análise, nós entrevistamos em outro programa, A Vez do Povo, o Jarbas de Souza, que é o presidente do sindicato dos agentes penitenciários. E ele relatou situações terríveis. Por exemplo, 3 agentes penitenciários para poder dar conta de 500, 600 pessoas que vão visitar os presos. Muitas vezes, presos de bom comportamento acabam auxiliando os agentes penitenciários nessa revista. Então, está tudo errado, não é isso, doutor Leonardo? A entrada de celulares através do presídio, ela é livre, né? E eu digo isso porque as ligações de dentro da cela são feitas para o mundo exterior de forma muito fácil. E a gente acompanha muitos casos, inclusive até como advogado, de que o próprio preso, ele começa a ligar muito para a família, para dizer que se sente injustiçado, porque tem que sair dali, que não pode estar ali, que o advogado tem que tirar ele da prisão. E aí ele acaba levando, ele é preso e acaba levando o seu sofrimento também para a família, né? Como se a mãe ficasse presa. E aí vem a pressão em cima do advogado, aquela questão: se eu tenho que tirar meu filho. E aí vem a explicação de que o advogado não tira ninguém, o advogado pede, quem liberta é o juiz. Mas a entrada é franca. E obviamente que só se entram celulares e drogas porque existe a conivência de alguém. Ou é a falta de estrutura para aferir o que é que vai ser entrado no presídio, seja através de detector de metais em relação aos alimentos, que inclusive aqui em Alagoas todos estão quebrados, para você ver a forma de se detectar se há objetos em alimentos é feita através do quê? Pega as quentinhas que são abertas, e aí o pessoal pega um garfo ou um pedaço de madeira e começa lá, ou até o próprio dedo, para revistar, para saber se tem alguma coisa.
Né? Não só uma forma arcaica, como também contaminando o alimento, como disse. Exatamente. Que já é uma alimentação do Estado, né? Permitir que a alimentação entre. Quem dá a alimentação é o Estado. Exato. Se entra a alimentação, já é mais uma vulnerabilidade. Uma coisa que eu discuto muito é por que tem que ter visita só quinta e domingo. Por que não há um agendamento próprio para visita, né? Até para diluir essa quantidade, que o Estado fizesse módulos de visita íntima e que fosse agendado. Porque, como a gente estava discutindo antes aqui, é impossível você ter 4, 5 agentes penitenciários para revistar 300, 500 pessoas. Pois é. Então, aí você começa a identificar o porquê da entrada dos celulares e armas, drogas. Inclusive, na conversa com o diretor, a gente até perguntou sobre a questão de desvio de função, né? Porque aproximadamente existem, eu não sei, é um número incerto, né? Entre 450 a 500 agentes penitenciários. E aí se pergunta como é que se tem esse número todinho. Se o principal foco é no sistema prisional, você observa que tem 4 agentes, por exemplo, ou 5 no Baldomero Cavalcante, que é o presídio maior. Exato. E aí, naturalmente, eu imagino que haja um desvio de função. Você é aprovado em um concurso, claro, existem os cargos de direção, como diretor de presídio. Sim, a parte administrativa. Mas são poucas pessoas que fazem isso, né? Lógico. E aí se imagina que há, nesse caso, desvio de função. A questão do bloqueamento de celulares já era para ter acontecido há muito tempo. Eu digo isso porque a gente no sistema prisional, a gente consegue, claro, a gente deixa o telefone no carro, mas quando você chega no sistema, não num presídio específico, mas no sistema prisional lá dentro, você liga à vontade. Aí a gente chega, pega o celular, desliga, deixa no carro para ir entrar num presídio específico, por exemplo, o cadeão, para falar com o preso. Mas o telefone fica no carro ligado, tanto é que a gente volta para o carro e vê as ligações que são feitas. Quer dizer, o bloqueador é algo mais que necessário, não só para evitar os crimes, mas para a preservação do próprio sistema. Claro. Doutor Daniel, por que esse bloqueador ainda não foi colocado? O senhor já teve alguma conversa em relação... Isso fere alguma coisa do direito do preso de ter o telefone? Até porque isso é ilegal, o preso está de castigo. E quando a gente fala castigo, são cerceamento de algumas coisas que você fazia aqui fora e que por você ter feito alguma coisa errada, você foi cerceado de ter acesso àquelas coisas que você tanto queria, não é? No caso do castigo do filho da gente é o videogame, é o telefone, até o telefone, às vezes, de hoje, né, com a tecnologia, enfim. O que o senhor poderia dizer em relação a isso, doutor Daniel? Veja bem, na verdade, eu acho que a comunicação do preso com a família é uma coisa que não é ilegal, assim. Antigamente, o problema foi a evolução da tecnologia. Antigamente, a gente só tinha telefone fixo. Então, aí você tinha um telefone lá no orelhão. Tinha um orelhão. Você lembra que você já foi lá? Lembro, claro. Tinha aquele orelhão famoso que era pela aquela janelinha. Aquela correntinha ali. A polícia controlava completamente, né, a comunicação dos presos ali. O problema é que com o telefone celular, a tecnologia criou uma situação nova, né? Uma situação em que, além de você ter voz, você também tem internet no celular. Então, em um celular hoje você consegue se comunicar e consegue fazer transação, mexer com o banco, fazer tudo. Então, lógico que a solução, se se quer proibir isso, seria o bloqueador. Eu não entendo porque ele não é colocado esse bloqueador, porque afinal esse bloqueador não é nem tão caro assim quanto um presídio, né? Tem até um físico que disse que bastaria colocar um teto de alumínio em todo o sistema que já bloquearia naturalmente. Também não sei porque não se coloca. Afinal, os incêndios constantes que nós temos em rebelião, o teto de alumínio até ajudaria a não ter danos tão grandes. Então, eu acho que é uma questão de interesse político de se fazer isso, de burocracia, de uma negligência generalizada no país inteiro. Minas Gerais está mais evoluído em relação a isso aí. Vários presídios de Minas já têm bloqueador, né? É uma experiência que está sendo feita em Minas. O problema é esse. O Brasil, a gente tem tido ultimamente muito balão de ensaio, muita experiência. Não tem ainda, de fato, sistematizado, organizado, um sistema que faça impedir todo esse tipo de coisa. Porque os nossos presídios ainda são muito grandes, temos presídios grandes. A nova ideia do Ministério da Justiça em relação ao presídio, DEPEN, é que os presídios não teriam mais de que 400 internos. Que é a experiência em São Paulo. Que é uma experiência que a Alagoas já começou, né? São Paulo já... nós temos um presídio hoje, infelizmente, mas aquele ainda tem quase 700, né? Está superlotado. Mas tem um novo sendo construído que é do mesmo modo, quer dizer, o futuro, né, infelizmente, vai ser encarcerar muito mais gente. Então, o problema que nós temos em relação a... Por que se solta tanta gente? Infelizmente, não tem vaga no presídio para todo mundo. Quase que existe um revezamento. Infelizmente, é assim, por quê?
Se você for prender todo mundo que tem mandado de prisão hoje em Alagoas e os que poderiam ter, imagine, nós precisaríamos 3, 4 vezes 200 presídios em Alagoas a quantidade que nós temos hoje. E eu digo para você, assim, para encerrar esse raciocínio, que eu acho que o problema também não é só presídio. Porque, veja só, quando a gente fala, por exemplo, para todo mundo entender, menor, o adolescente em conflito com a lei que está com medida socioeducativa. Quantas vagas nós temos para internamento em Alagoas? Pouquíssimos, ou quase 87 vagas. E agora com essa interdição? Superlotado está com 100 vagas. O que é que isso significa em termos de repressão aos menores, vamos colocar menor para todo mundo entender, claro, que estão em conflito com a lei? Eu diria nada. Então, a gente não tem um planejamento. Segurança pública, hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa crise sem fim. Busca-se algumas soluções, abandonam-se soluções, pegam outra solução e nada realmente se constrói. Eu acho que o país precisaria fazer um planejamento, o governo do Estado, correto, novo, baseado na nova tecnologia que existe hoje em dia. Tecnologia não é apenas tecnologia eletrônica, mas tecnologia de organização, de administração e tudo mais. Olhar um pouquinho o que existe lá fora e a gente tem condições de avançar muito mais, porque afinal de contas, ficou provado já isso, pelo investimento que aumentou muito na área de segurança pública, que o Brasil tem que investir na área. Infelizmente, é uma necessidade. Nós precisamos investir mais na área de segurança pública. E até, doutor Daniel, doutor Flávio, Wilson, a gente, claro, lida com questão de segurança pública imaginando as prisões e tratar com pessoas que já se encontram prontas no mundo do crime. Mas o mais importante não é observar a prisão em relação àquele que já está pronto, é atacar as causas do crime. O pessoal fala, não, há pessoas que são pobres, que lutam todos os dias, que acordam cedo para vencer na vida e assim por diante. Mas há uma relação íntima, estreita, que se confunde muitas vezes da pobreza com o crime. A grande maioria é pobre, então há uma relação entre a pobreza, a segregação de direitos civis com o surgimento do crime. Isso não tem então, nós vemos nenhum. um grande trabalho, inclusive pelo secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, em relação ao combate ao crime, às prisões, organizações criminosas. Isso é importante, mas eu não estou vendo nenhum trabalho em relação às causas. Ao contrário, o que se mais vê são pessoas que vão estudar em escolas públicas e aí, para que consigam uma ficha, porque a escola tem 80, 100 vagas, por exemplo, o pessoal, eles fazem fila uma semana antes que abra o prazo. Quer dizer, é algo completamente desumano. Vamos aqui pensar que a forma de você combater o crime é você segregar quem está pronto. Claro, aparelhar a polícia, com salários dignos, com viaturas policiais prontas, com a polícia investigativa equipada e com pessoal e com vários cursos. Esse é o combate dos problemas que já criamos. Exatamente. Essa é como se fosse a atividade preventiva, mas muito mais repressiva. Repressiva daquela situação. Mas a questão é a prevenção. As causas, né? As causas do crime. É aquilo que estuda basicamente a criminologia. Né? Eu ouvi de um professor uma vez dizendo que é como se fosse um formigueiro. Tem várias formigas, 1 milhão de formigas. Então, aí a pessoa começa a matar as formigas e deixa o formigueiro. Quer dizer, as formigas vão continuar vindo do formigueiro se você não aniquilar. Não é o caso aí, lógico, né? Não vai aniquilar, mas dá uma solução para que essas formigas possam ir para uma outra coisa, outro direcionamento, porque senão elas vão continuar saindo do formigueiro. Né? A escola em tempo integral eu acho muito importante. Eu tenho um filho, né? E felizmente eu consigo matricular meu filho em escola particular. Ele até 1 ano atrás ele estava na escola e ficava em tempo integral, que era a melhor coisa do mundo, eu acho. Verdade. Porque se a pessoa só estuda um horário, vai fazer o que depois? Exatamente. E eu não puno isso aí em relação a favelas ou a periferias, não, porque favelas não são focos de crime, ao contrário, mas apenas uma constatação opção, de que, né, a pobreza ela tem uma relação simbiótica e muito estreita com a prática criminosa. Então, vamos aqui observar as causas, que é a educação e a ocupação. A gente associa o desenvolvimento somente às construções grandes, né? Ao desenvolvimento econômico. E até eu já falei isso em outras oportunidades, doutor Daniel, que a gente passava pela Rotary e a gente percebia que lá tinham vários campos de futebol. É verdade. As pessoas tinham quem se ocupar. Agora não, é um mundo feito de concreto. Eu lembro, eu joguei muito na época. A escola de Chicago, que é a escola criminológica, né?
e ela deixa bem claro que uma dos motivos do surgimento do crime são as grandes construções e as grandes cidades. As formas em que elas vão sendo construídas, elas são um foco para a diferenciação salarial, econômica, socioeconômica, cultural, e aí vem o crime por consequência. Exatamente. A gente sente muito, a gente que anda nas ruas, nas periferias também, o pedido, o clamor, inclusive, dos próprios jovens e dos pais, que, olha, no caso, vereador, mantenha este campo. Olha, vamos fechar esse campo da gente, só tem isso aqui. Praças, né? Essa praça aqui, a gente só... Você sabe, são coisas simples que eles pedem. Eles não pedem um poste, eles não pedem uma casa com piscina, eles não pedem para ir para Disney World, nada disso. Coisa simples. Apenas o quê? Ocupação. Eles estão pedindo isso. E por isso que, como eles estão mais próximos da criminalidade ali acabam entrando, porque a ociosidade com a necessidade, né, e a falta de políticas públicas de uma forma em geral, eles acabam tendo o poder paralelo como sendo o herói daquela situação. E é isso que nós estamos vendo. E tem tantas experiências aí pelo país da abertura das escolas nos finais de semana para que os pais que trabalham não têm tempo na semana irem para a escola com os filhos, tornar aquilo ali um espaço de lazer. E isso, quanto custa para o Estado? Né? A escola já está pronta, os meninos estão lá, é uma oportunidade dos pais participarem mais. Com lazer, com cultura, com tudo. Ficar um espaço, a escola ter uma coparticipação mais ativa da família. Essa que é a verdade. Nós não temos a escola hoje, na verdade, os pais colocam o filho na escola quase como uma fuga, né? Vai para a escola. É a escola que se vire, que eu não tenho tempo, e a escola que ensine o que ele quiser. É por isso que algumas pessoas, o Leonardo, o doutor Daniel, o doutor Flávio, discutem a questão da escola em tempo integral, que seria assim uma maneira de dizer assim, da família dizer assim, bom, agora a responsabilidade é do Estado com meu filho. Concorda? Já está inclusive em Maceió, começou a primeira escola de tempo integral, está para ser implantado no Benedito Mendes. Isso. Em Arapiraca já existem várias escolas de tempo integral, né? O atual secretário era prefeito de Arapiraca, foi ele que fez as escolas, então, junto com a Célia, que é a atual prefeito, e agora está colocando para implantar no município de Maceió, principalmente Maceió, que o Estado tem mais, e depois eu acho que para o Estado todo, muitas escolas de tempo integral. Mas o senhor concorda que com isso... Com certeza melhora, né? Porque melhora porque, na verdade... A juventude não tem ocupação. Exato, mas aí a minha pergunta agora vai em relação, só temos 4 minutos, só o nosso tempo está apertadinho, mas que vocês discutam sobre isso. A escola de tempo integral, tão defendida, que eu também acho fantástico, maravilhoso, para que o jovem tenha ocupação e tal, mas não pode ser apenas uma maneira de dizer assim, tirar a criança... Senão será um presídio melhorado, digamos assim. Você está entendendo? Eles vão ficar dentro da escola, mas sem nenhuma atividade, sem nada, apenas ficar na escola. Isso vai criar uma inquietação terrível. Mas a escola tempo integral não é assim. A escola tempo integral, ela tem muita coisa. Porque além das aulas que você tem pela manhã, à tarde você tem esporte, você tem arte. Então tem lazer e cultura à tarde. Porque as escolas, elas são completas, elas têm tudo, né? Claro. O que falta é a estrutura, mas assim, eu acho que é possível, e já as escolas que existem, por exemplo, Arapiraca, então você tem, além da escola de tempo integral, que tem essas atividades, eu já visitei, é uma coisa que funciona. Você tem biblioteca em bairro, chamada Arapiraquinha, que existe lá. Você tem os equipamentos... Outra ideia fantástica. Que tem, por exemplo, o observatório, então, no Perucaba. Então, Arapiraca é um exemplo em termos disso aí. Maravilha, isso é fantástico. Então, acho que, assim... Lógico que tem problemas, né? Mas, e é uma coisa ainda que ainda está começando. Claro. E é caro. Entendi. Não é barato. O senhor acha, por exemplo, que com isso os pais vão entregar a responsabilidade para o Estado, já que vai ficar em tempo integral? Essa é a pergunta. Não acredito. Isso aí é a evolução da sociedade. Nos Estados Unidos, na Europa, então a família, ela confia no Estado. Então, se você tiver um conflito com um vizinho seu, você não vai discutir com o vizinho, você chama a polícia. É assim. Então, eu acho que a nossa sociedade evolui nesse sentido. Infelizmente, é impessoal. Por isso que eles são tão frios. Mas é o futuro, quer dizer... Essa briga interna entre as pessoas no Brasil termina motivando a violência. Então, a sociedade lá, a violência lá é praticamente residual, 0,1% de morte em Nova York. Já foi muito mais, mas hoje é muito menos. Isso demonstra até uma confiança pelo próprio Estado, na verdade. Né? E você confiar no Estado é algo que é tão avançado que eu acho que dificilmente a gente pensaria aqui em Maceió. Ao contrário, a gente observa que os poderes públicos, instituições, inclusive instituições democráticas, algumas vezes com estruturas autoritárias,
ela não cumpre o seu papel. Eu não observo nenhum poder que consiga funcionar em sua plenitude. Não por falta de preparação de pessoal, mas por falta de concurso público, é a estrutura que não existe, né? E por mais que a polícia investigue, vai ter suas falhas. Por quê? Por questões estruturais. Muito bem. Que não se resolve do dia para a noite. Nosso tempo está quase estouradinho, mas eu queria só fazer a última pergunta e cada um pudesse em 1 minuto responder, se é que assim a gente consegue, já que o assunto é bastante complexo. Bandidos foram presos, os suspeitos que praticamente já são praticamente quase que não são réu. Confesso que não confessaram, mas já disseram que tem participação, mas vão saber quem atirou no advogado Rangel Menezes. Foram presos outras vezes e estavam nas ruas e acabaram matando um outro cidadão. Quanto tempo cada um de vocês acha que eles vão ficar presos por conta desse crime, latrocínio, que tirou a vida de um pai de família de 59 anos? Começando com o Dr. Daniel. Olha, difícil dizer, né? Difícil dizer porque a gente só pode falar em cima de processo. Ninguém tem que ver o processo, como anda, o que aconteceu, os outros processos. Lógico que tem que ver se se esse outro crime dele já transitou em julgado, se ele é incidente, se não é. Então, são muitas questões técnicas que tem que ser avaliado com prudência. Não é uma questão de fazer discurso proselitismo, é uma questão técnica que tem que ser observada pelos operadores e, assim, agir de acordo com a melhor maneira possível. Muito bem, Daniel. O crime imputado a eles é o crime de latrocínio. Eu confesso que pelas imagens não se deu para ver se eles queriam efetivamente levar alguma coisa ou levar o carro, né? Mas aí se pensa o seguinte, né? Mas ele tentou subtrair um bem, mas não subtraiu, porque o carro ficou lá. Isso. Mas matou. Nem a pasta. Né? E nem levou pasta nenhuma, né? Então seria latrocínio tentado, não, latrocínio consumado. Porque a subtração tentada com crime consumado leva-se ao latrocínio desde que são esses pequenos detalhes que o doutor Daniel se referiu a saber o conteúdo do inquérito, a tipificação, porque daí é que vai ser, enfim, me ajude na condução do processo. A condução do processo e a punição. Aí esse fato da júri popular, porque houve morte, não, né? Porque latrocínio não é crime contra a vida, ele é crime contra o patrimônio. Na verdade, a morte é o meio para que você alcance o seu fim, que é a subtração. Só que a pena por latrocínio é maior do que para o homicídio qualificado. A pena vai de 20 a 30 anos. Então, havendo uma condenação, a pena mínima vai ficar em torno de 20 anos. E aí, observando pela reincidência, deve vir aí uma pena pesada, né? Se for chutar, mesmo sem ler o processo, imagina aí uma pena acima de 26 anos. Tá, nós estamos logicamente chutando, como foi dito pelo doutor Daniel, com muita propriedade e também por você. Doutor Flávio, o senhor como policial aposentado, mas que também já trabalhou, já aprendeu muito meliante. O que a sociedade espera... O senhor já aprendeu sujeitos que já foram presos 10, 15 vezes? Sequestradores, assaltantes, homicidas, né? Você já tive a infelicidade de encontrar no aeroporto um assaltante de banco que bateu nas minhas costas. Doutor, está lembrado de mim? Meu Deus, né? Do céu. Recém-saído do presídio. Eu tive a felicidade de encontrar com ele no aeroporto. Mas se fosse na rua, talvez não estivesse aqui. Então, o que a sociedade espera é que o criminoso passe na cadeia o tempo necessário para que ele pense, para que ele reflita. Mude, digamos assim, né? Que ele mude. Mas hoje é muito difícil. Se passa muito pouco tempo na cadeia. A sensação de justiça. E aí vem a sensação de impunidade. Nós hoje estamos acompanhando um caso que ganhou repercussão e nós iremos saber do Bochecha, do Xaropinho e do Gamibé e tal. Mas tem muitos que vão passar, tem crime de latrocínio e homicídio, que saem com menos de 2 anos de presídio. Isso é terrível. A questão da liberdade, só como último comentário, eles estão presos provisórios, né? E a prisão, eu digo provisórios porque a prisão provisória seria o gênero, né, que engloba a prisão em flagrante, preventiva e a prisão temporária. E essa prisão ela não pode ser confundida com a antecipação de pena. Então é interessante que se houver um processo que ele tenha celeridade razoável, que é até um direito fundamental do réu, que não seja um processo que se arraste por muitos anos, porque é uma prática no Brasil. Certamente, se o processo se arrastar por muito tempo, vai se violar o direito fundamental do réu, a duração razoável do processo, e eles podem, então, alcançar a liberdade. Essa morosidade, muitas vezes, beneficia, então, o meliante, é isso? Não, certamente. É o único beneficiário. É um direito fundamental, e ele se aplica a qualquer pessoa, né? E, sobretudo, em relação ao preso.
Muito bem. Né? E eles podem sair por esse motivo. Muito bom, muito obrigado. Então, infelizmente, nosso tempo é curto, vamos aumentar esse programa para 10 horas, para a gente debater os temas, que são muitos, a gente vai começar a conversar e a coisa vai pegando, né, corpo, né, muita alegria. Doutor Daniel, muito feliz de tê-lo aqui participando. O senhor que está, inclusive, de férias, mas mesmo assim, no seu agendamento, nunca se furta a vir prestar esclarecimentos. Eu fico muito feliz, agradeço, dou os parabéns pela maneira como vem conduzindo aí a Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e sempre que precisar, como eu continuo dizendo, o espaço está à sua disposição, tá bom? Muito obrigado. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Certo, obrigado, bom fim de semana a todos. A todos. Doutor Flávio Saraiva, nosso querido novo advogado, né? Delegado aposentado, mas delegado é para sempre, né? Para sempre. Né? Fica sempre essa marca aí das coisas boas que lutou aí para defender a sociedade. Eu agradeço, boa tarde a todos e até a próxima sexta. Se Deus quiser. Tudo bem. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado a você, telespectador, que ficou ligadinho com a gente aí. E você pode depois, se quiser, acessar também agora já no YouTube, não é? youtube.com, você acessa, depois vai aparecer lá a marquinha TV Mar, você clica TV Mar Canal 25 e aí sim você vai poder assistir todo o nosso programa na íntegra, né? Hoje era um pedido dos nossos telespectadores, não é? Mas nós já vamos ter, daqui a pouquinho vai colocar aqui já. Não, se está sem os caracteres, depois nós vamos colocar, não tem problema, tá? Mas é fácil, você entra youtube.com, entrou no YouTube, coloca TV Mar Canal 25, colocou, rapidamente você vai entrar, vai ver todo o nosso cast de apresentadores e programas, e lá você vai apertar e vai ver tudo certinho o programa, toda a programação, toda a grade de programação da TV Mar, e o Segurança em Foco também estará lá, para que você possa assistir. Está aqui, ó, YouTube, TV Mar Canal 25, facinho para você, tá bom? É mais uma ferramenta para que você possa ter acesso às nossas informações e assistir ao programa na sua comunidade onde você estiver, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez, bom final de semana e a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira a partir das 15h30 aqui pela sua TV Mar Canal 25 na NET das Organizações Norte de Melo. Bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Até lá.